Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje nós vamos conversar com a nutricionista Gislângela Lima, que vai contar para a gente aí como retornar, aliás, com a alimentação equilibrada após as festas de fim de ano, iniciando aí 2025 com o pé direito. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço o convite. Como você falou, meu nome é Gislângela Lima, né? Sou nutricionista ali desde 2018 e para mim é uma honra estar aqui, né, para participar desse podcast com vocês. Vamos começar então contando, aliás, tranquilizando o coração de todo mundo, né? Quem pisou na jaca mesmo, assim, que desregulou tudo no final de ano aí, exagerou, tem solução? Tem solução e a gente vai aprender hoje, né, essas soluções. Para começar, né, como que a pessoa... Aliás, tem gente que segue a dieta o ano inteiro, né, tem gente que já é sedentário mesmo, não tem muito ali uma regra a ser seguida, mas de toda forma, todo mundo exagera um pouco aí nas festas de fim de ano, comendo mais doce, ali um bolo, pudim, também tem as carnes também, ali um peru assado, às vezes a carne assada mesmo, que o pessoal faz muito aqui em Boa Vista. Mas o que você recomendaria ali para começar a recuperar o corpo, né? Depois de receber assim, tantos alimentos diferentes? Olha, é isso que você falou mesmo, final de ano, né? A gente sempre tem muita celebração, acaba cometendo alguns exageros, mas a melhor recomendação que eu posso dar é, a partir de agora, começar um hábito, um estilo de vida saudável, né? Eu sei que a gente se apega muito a só as comemorações, então a gente se preparar para o fim do ano, eu preciso perder peso, vou cometer exagero, ou para o Natal, ou para umas férias, mas eu queria que, a partir de hoje, você começasse a inserir isso mesmo na sua rotina. Então, para recuperar, né, se recuperar desse excesso que vocês cometeram, comer mais salada, né, comer mais fibra, então, mais folhas. Ah, mas eu não gosto de salada. Escolha algo que você gosta. Tem repolho, alface, couve, tem algumas sementes que a gente pode usar também, semente de chia, semente de gergelim. Tudo isso vai estar ajudando com que você consiga se recuperar, né, desses excessos. Consumir uma quantidade adequada de água. Eu tenho um cálculo, né, que não fui eu que criei, mas eu gosto de ensinar sempre para todo mundo, é de você multiplicar o seu peso por 35 ml. Então, por exemplo, se você pesa 60 quilos, 60 vezes 35 ml vai ser a quantidade de água que você precisa beber. Então, nesse dia que você está tentando se recuperar do excesso, a melhor quantidade de água seria o quê? O dobro, ou pelo menos perto do dobro. Então, se deu aí no seu cálculo 2 litros de água para você beber, agora para você se recuperar, seria interessante você beber 3 litros ou se aproximar de 4 litros, né? Para que todo esse excesso saia ali pelo xixi, saia pelo suor. A água, na verdade, aliás, quanto mais ingerir água, mais é aquela limpeza, a purificação do corpo mesmo, né? Exato, é o melhor remédio. É a água. É a água. Voltar a beber água, viu? Não só o álcool. Teve gente que exagerou no álcool também. Sim, exageraram, né? Acaba que é o champanhe, um vinho, uma cerveja. E aí, quando você vê, já bebeu mais do que deveria. A melhor forma de se recuperar mesmo é você consumir a quantidade de água que o seu corpo precisa. Mas se tiver ficado muito inchado, você também pode utilizar de algumas estratégias, como alguns chás, né? Chá de cavalinha, chá de hibisco com canela, chá de gengibre. Se você não tiver nenhuma contraindicação, é claro, né? E, assim, eu digo da contraindicação, aí só um outro especialista, um médico mesmo, pode dizer ali se a pessoa tem alguma resistência ou alergia a esse tipo de chá. Depende, porque, por exemplo, cavalinha e gengibre, para quem tem problema de pressão, já não é tão indicado. Então, seria esse tipo de contraindicação. Que aumenta ali a pressão alta e tudo mais. É, porque a pessoa vai tomar, a cavalinha ajuda a reduzir. Então, se você tem pressão alta, se você tem pressão baixa e você toma, pode ser que... Baixo demais, né? você passe mal. E o gengibre, ele já ajuda a aumentar um pouquinho. Então, se você já toma remédio, talvez esse não seja o melhor para você. Talvez seja mais interessante fazer um suco mesmo ou comer mais salada. Em relação à suplementação, né? Existe, aliás, só o alimento mesmo ali in natura, né? As saladas, as folhas, as frutas, elas são suficientes ou existem casos que é possível e deve ser suplementado?
Depende, Tudo né? depende, né? Tudo depende. Dentro da nutrição é tudo um grande depende. Porque como que tá, né, o seu estilo de vida até aquele momento? Até hoje, né, nesse pós-festa. É como você falou no começo, tem gente que passou o ano fazendo dieta. Então, você é esse tipo de pessoa? Porque se você passou o ano fazendo dieta, o seu corpo vai dar conta de um dia de excessos. Então, não Vai recuperar naturalmente, né? Exatamente. Agora, se você é uma pessoa que já vem tendo excessos ao longo do ano, aí o que a gente precisa fazer? Sentar, ajustar essa dieta e verificar se vai entrar ali uma suplementação ou não. Nesse caso, como saber se está consumindo a quantidade exata de nutrientes suficiente, né, para cada corpo? Fazendo acompanhamento nutricional. Não tem outra saída, né? Por quê? Porque no acompanhamento nutricional a gente vai investigar seus hábitos, né, estilo de vida, mas a gente também vai fazer uma investigação do que você come. Do que você come na semana, do que você come no final de semana, do que você costuma comer quando você sai. Então, a gente fazendo esse levantamento, a gente consegue identificar se está faltando algum nutriente ou não. E até mesmo quando a gente faz a sua dietinha, né, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu paladar, a gente também já tem no cálculo, né, a quantidade de vitaminas. Então, se fizemos, a gente pode fazer exame também para descobrir. Fizemos os exames e aí está faltando, ou então verifica que vai faltar na dieta, a gente pode suplementar sem nenhum problema. Mas aí realmente depende do acompanhamento individual de cada pessoa, né? Sim, é o mais indicado, porque é claro que a gente acha muita informação hoje na internet, né, no Google, no chat desses da AIA, mas não foi feito para você, né? Então, o mais adequado é que você procure um profissional que olhe para a sua realidade, que olhe para a sua condição financeira, que olhe para aquilo que você gosta e ele vai adequando, né, a sua dieta. E em relação as gorduras, as proteínas, né? Tem muita gente que tem dúvida ali sobre carboidratos, gorduras. Isso também é uma coisa que dá para aprender, né? Somente com um profissional mesmo ou dá para tirar uma dica ali na internet, como muita gente faz? Dá pra gente aprender, né? Dá pra ser o profissional, ele vai te ajudar a adequar isso dentro da sua realidade. Mas nós temos muitos documentos que são gratuitos. Então, por exemplo, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele já ensina ali como deve ser a sua dieta, como deve ser o seu prato. Então, um prato ideal, o que tem que ter? Imagina um prato, né? Um prato ali redondo. Metade desse prato pode ser salada, pode ser legumes, né? Ali dentro daquilo que você gosta. E ali, imagina que dessa outra metade tem uma divisória bem assim no meio. Então, aqueles outros 25% vai ser o quê? Carboidrato. O que é o carboidrato? Pode ser o arroz, pode ser o macarrão. Ah, mas eu não gosto de nenhum dos dois. Pode ser batata, pode ser inhame, pode ser mandioca. Você vai colocando aquilo que você gosta e vai utilizando para variar. E esses outros, né, 25%, pode ser proteínas. Proteínas vegetais, né, as oleaginosas, então um feijão, um grão de bico. Mas proteína animal também, pode ser um ovo, pode ser um peixe, pode ser uma carne magra, né, uma carne bovina, pode ser fígado, pode ser frango. Tem uma diversidade de coisas, mas o prato ideal ele tem que ter proteína, carboidrato e tem que ter ali o lado da salada, dos legumes. E para deixar mais perfeito, você pode no final dessa refeição, né, você pode consumir uma fruta. Mas o que eu sempre falo para as pessoas? O segredo é sempre a mastigação. Então, se você... Claro, né? Hoje em dia as pessoas trabalham muito e acabam cometendo... Né? E a pressa. E aí acaba cometendo excessos não apenas no fim de ano, mas na rotina mesmo e não percebe. Então, uma dica que eu dou para você é começar a prestar atenção na sua mastigação. Eu sempre falo para os meus pacientes, vamos mastigar 26 vezes. Como assim 26 vezes? É muito. Mas quando você percebe e você começa a mastigar, você vai percebendo que você vai se sentir saciado muito mais rápido. Então, se você mastigar bem, comer com atenção, dificilmente você vai cometer um excesso. Porque quando você terminar de comer, você já está saciado. E quando a gente come muito rápido... Nossa, você vai ter necessidade de repetir porque você não está... Nem percebeu o que comeu, né? Exato. Não chegou a mensagem para o seu cérebro que, olha, a gente já está satisfeito. Então, você continua ali com aquele apetite. E aí, dentre essas alimentações, também tem essa questão do horário, também de comer certinho. Muita gente fala de comer de 3 em 3 horas. Qual seria o ideal para cada pessoa? Olha, isso vai variar muito. Mas o nosso corpo, ele gosta de rotina.
Então, por exemplo, meus pacientes, eles não comem de 3 em 3 horas, se não for a realidade deles. Tem paciente meu que eles tomam café da manhã em casa antes de trabalhar, a próxima refeição vai ser o almoço, a gente faz um lanche de tarde e depois vai ser o jantar. E já tem outros pacientes que sim, eles vai sentir fome ali no meio da manhã, vai ter essa necessidade de uma outra refeição e vai se encaixar, né, perto desses de 3 em 3 horas. Mas não é uma regra. A regra é a sua rotina, é aquilo que dá para você encaixar ali, né? Até porque não vai ser algo que a gente vai fazer um mês, uma semana. Para dar certo, a gente precisa levar isso como um estilo de vida. Pro resto do ano, né? Pro resto do ano, da vida. E em relação à questão da fome emocional também, tem muita gente que acaba cometendo esses excessos durante o ano, talvez devido à essa ansiedade que a gente conversou, até a correria, o estresse do dia a dia. Como identificar ali que fome que você está sentindo? Isso aí é muito interessante. Então, por exemplo, se você acabou de se alimentar, que acontece, né, com algumas pessoas. Terminei, tem 1 hora que eu almocei e eu comi bastante e eu já estou com fome. Então, seria interessante você dar uma pausa, pensar, poxa, estou com fome mesmo? Bebe um copo de água, tenta, se passar, é porque não era fome. Você só precisava, porque alguns alimentos a gente encara como se fosse um aconchego, né? Se fosse um conforto. Então, você pode estar estressada, pode estar ansiosa. Então, você vai buscar aquele alimento para você se confortar naquele momento. Mas se você está seguindo um projeto, né, está seguindo uma dieta, bebe um copinho de água, dá um tempo, liga para alguém, escreve em algum lugar, tenta fazer alguma outra técnica para você ver se realmente é fome. Se passou 10 minutos e você continua com aquela sensação de fome, então qual que é a sensação de fome? Você sente um incômodo mesmo, né, ali na região do seu estômago, intestino. Então, se você sentir isso, é fome. Então, você vai lá, come, mastiga direitinho e tá tudo bem. Come certo também. Nessas horas de fome, assim, desesperadas, no meio de uma tarde, o que você recomenda? Por isso que é interessante a gente seguir uma rotina alimentar. Porque se a gente seguir uma rotina alimentar, nesses meios da tarde que a gente sentir fome, se a gente já sabe que vai sentir fome, a gente programa um lanche. Então, que lanches dá pra gente fazer? Dá pra ser um cuscuz com ovo, né? Que é algo que as pessoas gostam muito. E aí você percebe que é bem equilibrado, porque tem um cuscuz, que seria a fonte de carboidrato, tem um ovo, que seria a fonte de proteína. Dá pra ser um sanduíche natural. Então, um pãozinho, um pão de forma, um pão integral, e ali um frango desfiado, ou um atum, né? Ali mexido com um cremezinho de ricota, e você pode colocar uma cenourinha, ou um alface. Dá pra ser um iogurte com frutas, né? Com frutas e semente. Dá para ser só fruta mesmo, com castanhas e semente. Então, você vai variando, vê o que se encaixa dentro dos seus recursos financeiros e dentro do seu paladar. Nem todo mundo precisa comer a mesma coisa, né? Não, nem todo mundo precisa comer a mesma coisa. E em relação a elaborar esse plano alimentar de acordo com o paladar também do paciente, a necessidade nutricional, você elabora também um plano ali para cada um? Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar quando o paciente chega, né? A gente faz toda uma anamnese completa para conhecer mesmo a rotina desse paciente, para identificar alguns sinais e sintomas. E depois, quando a gente aplica, eu gosto de trabalhar com recordatório habitual. O que é o recordatório habitual alimentar? É o que você normalmente tem costume de comer. Então, em cima daquele recordatório habitual, eu vou fazendo a sua dieta. Dependendo do tempo, a gente já faz a dieta ali mesmo na hora, já vamos reajustando. Vai acrescentando, exato, né? vamos combinando. Aqui no café da manhã, você está comendo, que é o comum, né? Que eu vejo muito. As pessoas gostam de comer, às vezes, só o cuscuz, a manteiga e o café. Então, como que seria isso? Olha, dá pra gente colocar uns 2 ovos cozidos, dá pra gente colocar, sei lá, um frango desfiado. A gente vai fazendo essa troca, né, pra ficar algo mesmo bem personalizado que a pessoa consiga fazer. E comer ovo é tão bom, viu? Eu adoro ovo. Mas nem todo mundo gosta, hein? Tem gente que não aguenta sentir o cheiro de ovo. Eu conheço gente assim, mas eu já acordo assim, meu Deus, cadê meu ovo? Mas, enfim, como a gente está falando aqui de alimentos naturais, eu já percebi, assim, que você está indicando ali frutas, né? Um frango, o ovo mesmo. Uhum. O que acontece quando a pessoa também já está acostumada a comer ultraprocessados? Por exemplo, está acostumada a ir no mercado e comprar um pacote de biscoito, um suco ali também, que não é natural, já é de caixinha, né?
Por que esses alimentos fazem mal, na verdade, e como ir retirando eles aos poucos? Ó, eles fazem mal porque, primeiro, são ultraprocessados, né? Então, o que que significa? Tem alta quantidade de sódio, né? Tem alta quantidade de açúcar e tem alta quantidade de gordura. E você percebe que também, além de tudo isso, eles têm muitos aditivos. Alguns aditivos que vão fazer mal para você a longo prazo, alguns aditivos que podem ser cancerígenos, né? Então, é interessante que a gente, de fato, reduza o máximo possível o consumo desses alimentos, né? Vá retirando ali da nossa rotina. Quais exemplos seriam esses alimentos? Ai, vamos lá, miojo, lasanha, Aquelas lasanhas de caixa mesmo ali, né? aquelas que já vem congelada, suco de pacotinho, bolachas, né? Aquelas bolachas recheadas, vamos lá, o suco já falei, né? Mas sem ser o de pacotinho, alguns sucos mesmo de caixinha. Você sempre vai descobrir pela lista de ingredientes. Então, quanto maior for essa lista de ingredientes, opa, já liga o sinalzinho de alerta, já desconfie, né? E você perguntou, né, como que a gente faz para ir retirando. Né? Então, você vai retirando aos poucos e vai inserindo frutas, legumes, verduras. Mas tudo é questão de costume. O seu corpo ele vai se acostumar com a nova rotina que você inserir para ele. Então, aos pouquinhos. Ou se você gosta de miojo, de repente você pode substituir por um macarrão cabelo de anjo ou um macarrão espaguete, que é rapidinho, já está pronto. Então, você pode juntar, tem um franguinho desfiado já pronto na geladeira, pronto, se você quer uma comida mais rápida. Vamos lá, outro que eu falei, o suco. A gente já vê algumas polpas prontas no mercado, polpas mesmo de fruta natural. Na feira também tem bastante polpa. Então, se você gosta disso, vai sempre optando por algo mais natural. E com o tempo, você vai perceber que o seu paladar, ele vai se adaptando para essa sua nova realidade. E o açúcar nessa história, dá para acrescentar ou mantém ali o que a pessoa já acostumou ao longo da vida? Porque, assim, essa geração agora, eu falo que é uma geração mais bem instruída e educada, né? Já não dão ali, para quem é pai agora de menores de 5 anos, não dão ali um doce para crianças de 2 anos, né? Não dão açúcar. Mas para minha geração, para a nossa geração, a gente come doce desde que nasceu e acostumou. O que recomenda em relação a isso? Olha, assim, aqui, especificamente, né, aqui no norte, a gente ainda tem muito dessa da antiga geração. Então, sim, tem assim, um crescimento muito grande de pais que estão mais conscientes, que estão apresentando o doce depois dos 2 anos para as crianças, mas a gente ainda tem muita gente apresentando, a criança ali começou a introdução alimentar e já começa a apresentar esse paladar doce. Eu esqueci a sua pergunta. Como é que a pessoa adulta hoje, né, que está acostumada a comer doce desde que nasceu, digamos assim, pode ir retirando esses doces também em excesso, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho predisposição à diabetes até por conta do histórico familiar, que não é muito bom, inclusive. Ai, tá. Agora sim. Como é que vai retirando o açúcar mesmo da vida? Primeiro decidir tirar. Né? Acho que a pessoa decidir vai ser o primeiro passo. Quer dizer que vai ser algo muito fácil no começo? Não vai ser. Então, o que você pode fazer? Reduzir a quantidade. Tem essa questão da predisposição genética, e é por isso que, voltando ali o assunto da criança, por isso que é interessante a gente não apresentar o açúcar para a criança antes dos 2 anos, porque você já está colocando uma sentença ali. Então, quando você faz essa apresentação, essa criança ela pode já ter uma preferência maior por esse paladar doce, então automaticamente ela já vai procurar alimentos que são mais doces, vai crescer ali, pode virar um adolescente com sobrepeso, um adulto com sobrepeso, e também pode ter essa questão maior, né, de ter algumas doenças como resistência à insulina, diabetes, por conta disso que foi apresentado lá na infância, que a gente, adulto, né, acaba depois tirando a responsabilidade de si. Então, a recomendação deixa para depois dos 2 anos. Mas se você já está adulto ou se você quer fazer diferente, começa reduzindo para você ir trabalhando essa questão do paladar. E depois algumas frutas que são mais doces, você vai tentando consumir, né, esse suco sem o açúcar mesmo. Ou então esse café, pode optar por um café mais gourmet, né, que eles vai ser mais docinho, o próprio doce mesmo natural. Então vai ser mais fácil para você retirar esse açúcar. Tem que ir se adaptando mesmo, né? Tem. E aí, é claro, né, você falou dessa questão da
resistência à insulina, como que a gente pode melhorar isso? Aumentar o consumo de fibras, né? Aumentar o consumo de saladas, de fruta com casca, de sementes, né? Semente de chia, de gergelim, de abóbora, de linhaça, de tudo que tiver ali, vai sempre fazendo essa combinaçãozinha, né? Evita ficar consumindo muitas fontes de carboidrato sozinho para poder evitar esse pico de insulina. Então, cada pessoa também tem ali sua exigência do dia. Por exemplo, quem treina já, inclusive hoje eu entrevistei um personal trainer, né? Ah, que legal. E aí ele tava falando que ele pesa a comida dele, já que ele segue a dieta, tipo assim, há mais de 10 anos, já tá acostumado também ali pra ele adora essa rotina. Essa questão, né, de pesar a quantidade que você come também faz diferença para ali cumprir as metas nutricionais do dia? Depende do seu objetivo, né? Então, por exemplo, quando eu faço a minha dieta para o paciente, eu coloco medidas caseiras e coloco a balança. Você tem ali a grama, né? Então, se você tiver a balança, você pode pesar. Se você não tiver a balança, você pode usar o que você tem em casa, que são as medidas caseiras, né? Então, colher de sopa, escumadeira, tudo isso. Então, vai ter ali a quantidade certinha. Por que que depende? Se você é uma pessoa que está pensando num processo de emagrecimento, né? Que está pensando em ganhar massa, ou que tem, né? Algo que seja assim específico mesmo, aí é interessante que a gente pese, para a gente não cometer, não comer menos ou comer mais do que deveria. Agora, se você é uma pessoa que, poxa, eu quero ser mais saudável, eu quero só mudar o meu estilo de vida mesmo, você pode seguir as medidas caseiras sem nenhum problema, porque elas serão muito equivalentes, né? Serão muito parecidas. Então, tudo vai depender do seu objetivo. E em relação aos exercícios físicos mesmo, né? Quem quer mudar, por exemplo, ainda mais agora depois das festas de fim de ano, começa o novo ano, as pessoas renovam a dieta, renovam também a inscrição na academia, conciliar a alimentação com a atividade física também, quais são esses benefícios? São benefícios, assim, incríveis, né? Maravilhosos, tanto para reduzir risco de doença, como para controlar o peso, né? Para tudo. Então, para essas pessoas que já se matricularam, né? Que já vai começar, parabéns, né? Eu sei que a gente sempre faz isso no começo do ano, que a gente sempre coloca essas metas e a gente vai esquecendo, né, com o passar dos meses. Mas pensa assim, deixa essa sua meta bem à vista, para você sempre lembrar do porquê você começou. E aí vai seguindo. Não precisa ser, por exemplo, o que está muito comum hoje em dia, musculação. Você não precisa fazer só musculação se você não gosta. Como a gente estava conversando antes, você pode fazer uma luta, você pode fazer um Muay Thai, você pode fazer natação, você pode fazer caminhada, você pode ver algo que se encaixa dentro da sua rotina. O que você não pode fazer é ficar parada. Porque isso, se você tem ali um diabetes, vai ajudar a controlar esse diabetes. Se você tem problemas cardiovasculares, vai ajudar também nessa questão dos problemas cardiovasculares. Se você tem problemas, né, relacionados à mobilidade, quando você começa a se movimentar, isso também vai melhorar, né? Então, só tem benefícios. Melhora o seu sono, melhora questões emocionais, né, com a liberação de alguns hormônios. Só tem benefício fazer dieta e atividade física junto. Falando em sono, né? Qual é a influência do sono realmente assim, também na alimentação? Olha, quando a gente dorme ruim, né? Então, quando você vai dormir depois de meia-noite, você já perdeu um horário essencial, né? Para a formação de melatonina. Então, se você não respeita o seu ciclo circadiano, então vai dormir muito tarde, já começou a desregulação ali. Explica pra gente também depois o que é o ciclo... O ciclo circadiano. Circadiano, né? É o nosso ciclo normal. Então, por exemplo, a gente tem um horário de acordar, o nosso corpo, ele foi programado assim. Tem um horáriozinho de acordar, que seria ali pela manhã, tem os horários no decorrer do dia, né? Meio-dia, tarde. De noite, assim, às 6 horas, já seria um horário, de acordo com o ciclo circadiano, para a gente já ir reduzindo as atividades, né? Para você ir já deixando o seu corpo mais tranquilo, já se preparando para dormir. Então, de manhã você é mais ativo, ali pela tarde mais ou menos, e pela noite você reduz isso. Basicamente, resumidamente do resumo, seria isso. Mas, quando você não respeita isso, então, por exemplo, você vai dormir muito tarde, né? Então, fica muito tempo essa luz branca, aí você já tem um problema ali, no começo do seu sono. Aí você vai dormir. Às vezes, você vai dormir depois de meia-noite, 1 hora, 2 horas, ou então, às vezes, você vai dormir já de manhã, já quase na hora de acordar. O que vai acontecer? Você vai desequilibrar os hormônios da fome e saciedade.
Então, no outro dia, você vai ter muito mais predisposição a ficar estressada, muito mais apetite, muito menos saciedade. Então, isso vai influenciar, sim, nessa questão, né, da sua dieta, do seu peso, por conta disso. Então, o ideal também ainda é conciliar o sono também na rotina. O ideal é você dormir antes de meia-noite, né? E você conseguir dormir bem mesmo, descansar. Porque também não é aquilo, vou dormir 10 horas, mas quando dá 1 hora da manhã acorda, quando dá 3 horas da manhã acorda. Aí a gente já precisaria de ajuda de um outro profissional, né? Do profissional, de repente, um psicólogo, para entender se a gente está com ansiedade muito exacerbada. A gente consegue trabalhar junto, mas a gente tem que identificar que em alguns momentos a gente precisa de ajuda. Mas sim, né? O sono é essencial e precisa dormir bem para seja para qual for o seu objetivo, né? Se for emagrecimento, se for hipertrofia, não importa, precisa dormir bem. Você falou que dá para fazer acompanhamento, por exemplo, com o psicólogo e o nutricionista, né? Nesse caso, se a pessoa já apresentou esses sinais de insônia mesmo, né? Não consegue dormir bem, a alimentação, então, ela pode ajudar a produzir esses hormônios do sono. Pode ajudar ali na questão da serotonina, da dopamina, né? A gente trabalha muito com banana, castanhas, kiwi, né? Fora que nesse caso, se a pessoa ainda não faz uso de nenhuma medicação, a gente entra ali com a suplementação também para poder estar ajudando. Não vou citar a suplementação, porque as pessoas acabam, já que isso ajuda, vou fazer isso. Sem nenhuma orientação, né? Exato. Mas uma outra estratégia para a questão do sono, que eu sempre indico para pacientes que têm esse problema, é a gente fazer a higiene do sono, né? Então, quando der ali, a gente combina o horário certinho, até que horas? Parece que não, mas tudo tem que ser combinado. Então, até que horas você consegue ficar acordado e que horas a gente pode desconectar? Não, X horas. Que horas dentro da sua realidade você consegue dormir? Eu consigo dormir às 10 horas. Tá, então 9h30 a gente já consegue deixar essas luzes mais apagadas? Será que a gente consegue tomar um chazinho, um chá de camomila, um chá de cidreira, né? Um chá que seja mais calmante? Será que a gente consegue deixar de mexer nesse celular? Porque tudo isso que você está fazendo ali antes de dormir vai impactar no seu sono. Não tem como você dormir bem assistindo um filme de ação, né? Isso vai deixar o teu sono perturbado. Então, sim, a gente faz essa questão da higiene do sono, pode usar uma estratégia do chás, pode entrar com a suplementação, mas é sempre necessário que a gente também faça um acompanhamento psicológico. Porque se é algo que está te deixando, né, perturbando o seu sono, perturbando a sua paz, é interessante que você consiga identificar de onde está vindo isso, até para não gerar algo pior. Né? A gente vê que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão depressivas, né? E é algo que a gente precisa olhar com carinho, acolher essa pessoa, mas encaminhar ela para a pessoa certa que vai conseguir resolver. Psicólogo, um psiquiatra e por aí vai. O que acontece também, segundo o que você até já coloca em prática todos os dias, atendendo os pacientes, né? O que você acha que tem causado também esse adoecimento mental que acaba repercutindo em toda a vida da pessoa, desde a alimentação, o sono, por exemplo? Um desequilíbrio, né? Então, hoje a gente vê um desequilíbrio em tudo. A gente vê as pessoas mais conectadas na internet, mas elas também estão um pouco desconectadas da realidade. Então, elas olham aquela vida perfeita no Instagram e, nossa, eu não consigo fazer isso. Aí já começa a questão da comparação. Aí elas vai tentar fazer uma vida fitness, só consegue uma semana. Só que não tem como você não adoecer se o ambiente que você está doente. Então, por exemplo, se você não consegue se alimentar bem, se você não consegue dormir bem, se você não faz uma atividade física, você vai adoecer. Só que a gente tem esse assunto, né, ele envolve assim muitas questões. Então tem questão do trabalho, como que é a rotina dessa pessoa? Será que ela é muito cobrada? Será que ela tem uma rotina de estresse? Como que é em casa? Será que ela tem uma rede de apoio? Porque se for uma mulher, a gente sabe, a maioria das vezes, essa mulher ela vai ter uma sobrecarga, porque ela tem um trabalho fora de casa, ela tem um trabalho em casa. Ela vai ter que cuidar da casa, ela vai ter que fazer comida, ela vai ter que cuidar dos filhos. Alguns parceiros abraçam isso e divide bem, mas da maior parte sobra para a mulher. Então, como que essa mulher não vai adoecer tendo que dar conta de tantas coisas? Então, são tudo isso, né? Um desequilíbrio de tudo que vai acabar gerando isso. E quais as dicas que você dá para quem está com esse turbilhão de confusão na vida, mas também quer manter uma boa alimentação, quer recomeçar agora em 2025, né? Organizando sua vida. Para começar pela alimentação, como é que faz?
Como é que faz? Primeiro, avalia, né? Como que tá a sua dieta. Então, você está comprando muitos ultraprocessados, né? Aqueles alimentos que a gente citou, alimentos que tem uma lista muito grande de alimentos, reduz a compra desses alimentos. Começa a comprar mais frutas, começa a comprar mais verduras, né? Começa a cozinhar mais, né? Ao invés de comprar fora, ao invés de sair, começa a cozinhar mais. No final de semana ou na sua folga, vai exigir, né, um pouco de você, de planejamento. Mas no final de semana, na sua folga, já deixa aquilo que não vai estragar com facilidade já pronto. Então, deixa um feijão pronto, deixa um arroz pronto, deixa ali um frango, uma carne pré-pronta também. Ou então, já guarda esses alimentos que congelados, né, mas já temperado. Se você vai fazer uma salada, já guarda essa salada higienizada para poder otimizar a sua rotina. Não importa como que vai ser, mas você precisa decidir que vai fazer e dar o primeiro passo. Se ficou um dia, hoje não deu certo, amanhã você retoma de novo. E vai. E se conseguir inserir uma atividade física, melhor ainda. Enfim, o importante é começar o ano aí, tentar renegociar as prioridades e meter para valer mesmo, assim, né? Para mudar a vida do seu dia a dia, da família em volta também, porque o que reflete, aliás, o que a gente faz acaba refletindo na família também, nos filhos, né? Você citou das mães aí, que estão atarefadas com as tarefas profissionais e também com as tarefas do lar. Mas, assim, acaba influenciando as crianças também, os filhos, a se alimentar bem, a cuidar do seu sono, né? Dormir cedo. Então, tudo isso é importante. Eu queria, assim, que você até deixasse uma mensagem de motivação para os nossos ouvintes, para as mães, né? Para as mulheres, mas também para os homens, adolescentes, todo mundo que está nos ouvindo. Tá. Olha, o seu corpo, ele dá conta de um dia de excesso, mas ele não dá conta de uma vida de excesso. Então, se você exagerou nesse final de ano, né, nessas comemorações, decida, né, com as dicas que a gente colocou aqui, com as orientações a colocar em prática e decida manter isso ao longo da sua vida, né, que vai dar super bem. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é adolescente, pega isso, o que você tem aí, vê por onde você pode começar e comece. E para te encontrar também, né? Para receber talvez uma orientação sua, uma consulta com a nutricionista, como é que faz? Bom, você me encontra no Instagram, né? gisleangelalima.nutri. Você também pode me encontrar no WhatsApp. Então, lá no meu Instagram tem o meu WhatsAppzinho, só clicar lá no link. E também você me encontra, né, nos locais onde eu atendo. Então, eu atendo no Espaço Eleva Saúde e atendo eu atendo lá no Eleva Saúde em particular e atendo no SESC Senat também. Então, você está disponível para todo mundo, né? Estou disponível, né? Tem que arrumar a agenda aí. Para a gente poder fazer um acompanhamento. No SESC Senat eu atendo esse público masculino, né? Esse público adolescente, atendo assim um público geral. No particular, o meu atendimento é mais voltado para mulheres, para fertilidade, para gestantes, né? Para mulheres que estão ali passando por um processo de FIV, né? Que querem engravidar, mulheres com SOP, com endometriose, menopausa e tudo isso. Mas, se você precisa de ajuda, só me procurar que eu estou aqui à disposição para te ajudar. Bom saber. Feliz 2025. Feliz 2025 para você também. Parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso. Obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.